O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a Bebraun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos Bebraun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo Bebraun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente no nosso segundo encontro dessa Jornada do Conhecimento, onde a gente vem falando um pouquinho aí sobre a questão do uso, né, do PHMB, solução, gel. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Clerc, eu sou gerente de produto aqui na Bebraun, cuido da parte de curativos, de continência, ostomia, prevenção de infecção. E hoje nós temos o privilégio de escutar a Amanda. A Amanda, ela é a nossa especialista de produto, enfermeira, e ela vai falar um pouquinho sobre o nosso segundo objetivo, né, que é a diferença do hidrogel versus o PHMB gel. Só vou relembrar um pouquinho vocês do que a gente falou já na semana passada. A gente trouxe, né, algumas evidências sobre o PHMB, né, solução, ele como a principal escolha para qualquer tipo de limpeza das feridas, né? Então, a gente vai continuar com essa discussão. Então, aproveitem bastante, perguntem bastante,
que a gente está aqui para poder esclarecer todas as dúvidas e o mais importante, né? O que os consensos e guidelines falam dessa temática tão importante. O nosso grande objetivo, como a gente falou no primeiro encontro, é acelerar esse processo de cicatrização para que o nosso paciente, né, o nosso cliente, tenha uma qualidade de vida melhor, se recupere logo e corra tudo bem. Tá bom? Então, um beijo. Agora vocês vão estar com a Amanda e ela vai falar um pouquinho pra gente. Então, perguntem bastante, hein, pessoal? Até breve. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É a Amanda aqui novamente, né? Hoje estou muito feliz aí em participar, né, do nosso segundo encontro. Só relembrar um pouquinho, né? Então, nosso primeiro encontro, a gente abordou aí o que os guidelines, né, falam sobre o uso, né, de PHMB com betaína, os diferenciais e o porquê é importante, né, a gente ter aí dentro da nossa idade de trabalho, o que tem de diferencial, o que a gente consegue ter aí, né, em referente ao custo versus efetividade também, né, do benefício em uso de uma solução, tá? Vou começar a compartilhar minha tela aqui. No final, a gente vai ter aquele tempinho, né, para que a gente converse, fale um pouco mais aí a respeito, né, do que a gente tem de dúvida, tá bom? Só um minuto. Então vamos lá, né, para o nosso segundo encontro aqui da jornada. O que os consensos e guidelines nos dizem, né? Hoje a aula 2 ela será, né, a respeito do PHMB versus o hidrogel, né? Então, só para trazer aqui um pouquinho, né, o que a gente tem de agenda hoje? PHMB gel, hidrogel, né? E qual seria a diferença do PHMB gel versus o hidrogel? E também, né, o que a gente pode ter aí, né, de diferenciais importantes que nos auxiliam, né, na cicatrização. Bem, então quando a gente pesquisa, né, o que seria aí, quando a gente olha no Google, né, o que seria um PHMB gel? Quando a gente pesquisa com essa informação, ele nos dá um agente antimicrobiano, né, inodor, inodoro, um gel incolor, uma ação hidratante. E quando a gente pesquisa por hidrogel, ele nos dá a informação do quê? Que é um polímero, né, que trabalha na função de preenchimento pela absorção das substâncias, através principalmente da solução aquosa. Então, o hidrogel hoje a gente usa ele, né, para diversas ocasiões. Então, a gente encontra hidrogel tanto para o tratamento de feridas, quanto aí, né, para o caso de utilizar em indústrias, na parte aí de outros componentes químicos, né, em outros setores que a gente consegue utilizá-lo, tá? Mas por que é importante a gente trazer essa abordagem? Qual seria a diferença? Então, o que a gente tem de composição, né? Qual é a indicação de um e de outro? E ele faz a prevenção de infecção, então é importante a gente trazer, né? O que seria? Será que ele faz uma prevenção? Será que a gente tem aí, né, uma quebra de biofilme? Tá? Então, o que a gente consegue aí, né, entender pela diferença entre um produto e outro? Bem, quando a gente fala da composição, né, de hidrogel, a gente tem aí diversos tipos de curativos com hidrogel. Então, a gente tem um hidrogel com alginato, né? O alginato, ele é um composto aí de sódio, né? Um composto químico. Hidrogel, mas os ácidos graxos essenciais, tá? A gente também tem a apresentação de hidrogel com AGE, a gente tem a apresentação de hidrogel com PHMB. Então, o que seria que esse hidrogel faz? Também temos a apresentação do hidrogel com PHMB, mas o cocoamidopropilbetaína, né? E o hidrogel mais o PHMB com betaína, né? Com ácido undecilênico, tá? Então, a gente consegue aí, né, diversas apresentações do hidrogel mais algum componente. Então, a gente tem uma diferença entre um e outro que é importante a gente entender ali para o que serve, tá? Então, trazendo um pouquinho aí do que a gente já viu, né,
no guideline de 2022, né, que a gente está abordando bastante. Então, aqui falando um pouco do desbridamento. O que a gente apresenta? Um desbridamento cirúrgico, né? Ele é realizado em centro cirúrgico, é um procedimento que tem vantagem, que ele é rápido, que ele é eficiente também, né? Que ele interrompe ali o processo do biofilme e remove os focos de infecção, né? Também temos aí, né, que ele tem algumas considerações, então é um procedimento não seletivo, precisa de anestesia geral ou local, e também tem um risco aí de sangramento, e sem contar que é um tipo de procedimento caro, né? Falando de uma instituição, a gente tem aqui um tipo de procedimento caro para fazer um desbridamento cirúrgico, né? Também temos a apresentação aí, né, de um desbridamento afiado, que ele requer o quê? Um profissional qualificado, então pode ser médico, podólogo, enfermeira, que é o que o guideline nos traz, também é um tipo de procedimento rápido, eficiente, né? Faz a interrupção ali do biofilme, porém ele precisa aí de um anestésico local, também resulta em sangramento, e ele tem uma seletividade ali limitada, né, para poder reduzir a eficácia se os focos não forem interrompidos. Também temos o afiado, que ele faz aí, né, que ele é realizado por profissionais para fazer a remoção e romper o biofilme, e ele também tem uma seletividade limitada. Quando a gente vai tratar, né, do desbridamento autolítico, olha o que o guideline já nos traz, né, que ele ocorre naturalmente, ele pode ter aí agentes tópicos, né, curativos também que promovem, né, essa autólise, né, então, ele dá aqui alguns tipos de procedimentos, o que pode ser utilizado. Lembra que eu falei, né, na aula anterior, quando o guideline ele é criado aí para o mundo, então tem locais que não tem como ter acesso a uma ferramenta, a um processo, ou até mesmo um dispositivo, né, que consiga fazer uma eficácia. Então, o que ele nos traz? Que utiliza como desbridamento mel, curativos com gel, né, a base de gel e fibra, né, alginatos, hidrofibras e soluções géis surfactantes e antissépticos, tá? É um altamente seletivo, é barato, tem eficácia, é um procedimento sem dor e sem sangramento, e ele também, né, falam sobre os agentes autolíticos antimicrobianos que auxiliam aí no controle dessas infecções. E ele traz também algumas considerações a respeito, que é lento e que pode causar aí uma maceração ou irritação na pele, tá? Eu trouxe também um pouquinho sobre a terapia antisséptica, que é importante a gente falar. Então, o que ele nos traz? Que essas preparações, elas incluem aí líquidos, géis, pastas ou curativos impregnados, né? E que também aí que tem uma propriedade antisséptica que pode depender do veículo pelo qual ele é administrado. E ele nos traz também que, dependendo do antisséptico não seletivo, ele pode ser sim citotóxico. Então, isso significa o quê? Que ele pode matar as células da pele, os tecidos envolvidos. Porém, a citotoxicidade hoje, dependendo da dose, o tempo, e principalmente, né, falando um pouquinho mais da última geração, eles são de baixa ou não citotoxicidade, que é importante também a gente trazer essa informação aqui para vocês. Bem, então as indicações. Hidrogel com alginato, a gente tem aí um procedimento, né? Uma composição que promove debridamento, necrose também, né? Remove aí a necrose, utilizado para lacerações, abrasões e hidratação de feridas, tá? O hidrogel com AGE, ele faz o auxílio na cicatrização de feridas secas, periféricas, queimaduras de primeiro e segundo grau. Um hidrogel com PHMB, ele preserva a umidade da lesão, auxilia na remoção da crosta e tem um agente microbiano. E também temos um hidrogel com PHMB com a cocamidopropilbetaína, né? A betaína que vem de origem do coco. Então, ela faz uma limpeza, hidratação, desbridamento de feridas crônicas, certo? É isso que a gente tem no mercado. E aqui a gente tem um PHMB, né? Uma apresentação
de PHMB gel com o ácido undecilamidopropilbetaína, né? Ou a famosa betaína do ácido undecilênico, que é indicada no guideline. Então, por que é importante a gente ter aqui uma apresentação, né, de um PHMB gel com uma betaína sintética, né? O que os guidelines já nos mostram? Que ele tem aqui uma ação antimicrobiana, que além da hidratação que a gente possa ter aí dentro dessa ferida, ele também nos consegue aí, né, auxiliar para que tenha essa preservação do biofilme, tenha essa quebra, acelere aí, né, esse processo de cicatrização, diminua a dor, diminua um odor para o paciente também, que é importante. E falando também nisso, a gente tem que pensar o quê? O paciente, muitas vezes está o quê? Internado, então a gente precisa de um procedimento, de uma solução, que faça, né, uma eficácia, que seja rápida, né, que tenha um custo-efetividade aí elevado, para que realmente a gente consiga ter uma rotatividade, tenha uma alta rápida para o paciente, que a gente também consiga economizar com antibióticos, tá bom? Importante a gente falar aqui, porque não adianta nada, quando a gente tem um biofilme, por exemplo, utilizar um antibiótico mais caro, utilizar aí a cobertura mais cara, se a gente não tem a quebra e não tem um tratamento, né, desse biofilme, dessa ferida, tá? Então, é importante a gente ter uma solução, a apresentação de gel, que tem aí, né, essa eficácia, tá bom? Bem, e por que é importante a gente falar aqui, né, do PHMB com a betaína do ácido undecilênico? Ela é a única no mercado que é estéril, tem um agente antimicrobiano, além do mais, vai auxiliar aí no desbridamento, levando a umidade ideal para a ferida, né, a temperatura ideal, porque isso influencia no processo de cicatrização. É um procedimento também que não é citotóxico, né? Porque são de últimas gerações, como o próprio guideline já nos traz. É indicado também ali para os pacientes queimados e pode ser utilizado também aí, né, para outros fins, né? Então, para feridas superficiais, fístulas, cavitárias e, como eu já disse anteriormente, né, absorve os odores da ferida. Além de tudo, quebra o biofilme. O que a gente tem, então, de diferencial? Quando a gente compara com o hidrogel ele não tem essa eficácia de fazer quebra, né, e prevenção de biofilme também, tá? Então, é muito importante falar que esse é um dos principais diferenciais, além de ter uma solução estéreo ali, levando a umidade ideal para essa ferida, levando também, né, auxiliando aí no desbridamento, tá bom? E aqui a gente também está falando de algumas vantagens que a gente consiga ter, que é indicado para queimados, que pode ser utilizada em lesões, né, feridas crônicas, com cavidade, tá? Então é importante a gente ter aqui um produto que tenha um padrão ouro, tá? Que faça a quebra do biofilme, não somente leve ali uma umidade para essa ferida, certo? E quais são os diferenciais importantes? O hidrogel convencional versus, por exemplo, o Prontosan Gel. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns estudos, tá? Que falam um pouco da diferença de um produto para outro. Desbridamento autolítico, todos fazem, quando a gente consegue olhar aqui para a tabela verde. Então, o desbridamento autolítico, ok, todos fazem. Mas e a ação no biofilme? Aqui a gente não tem nenhum hidrogel que consiga fazer essa ação de quebra do biofilme, né? A não ser o Prontosan na apresentação de gel. Compatibilidade ali com os diferentes leitos. Então, os dois têm, certo? Essa compatibilidade. Mas compatível com ferida infectada. Então, aqui, o hidrogel, talvez ele responda em baixa eficácia, diferente do Prontosan, tá? Ação antimicrobiana. Nenhum consegue apresentar essa ação antimicrobiana, né? Ação contra os odores também não. O hidrogel, ele não tem essa capacidade de ter uma ação contra os odores, certo? Diferentemente do Prontosan. Hidratação de ferida, todos fazem, mas a manutenção de limpeza, o hidrogel, ele aí tem uma
baixa eficácia quando a gente compara também, né, com o Prontosan Gel. Então, a gente consegue comparar aqui a vantagem de ter um produto que seja indicado pelo guideline, né, e que tenha essa ação, como eu disse no slide anterior, de PHMB, mas o ácido undecilênico, né, que vem aí, né, ou a betaína sintética, que é o caso do Prontosan, que ele apresenta esses dois componentes, certo? Bem, eu trouxe também aqui a composição. Então, quando a gente tem o ácido undecilênico mais o PHMB, então a gente tem aqui um regulador de pH. Além do mais, é um produto estéril. Então, olhando aqui para outra tabela, né? A esterilidade e o produto que se diz padrão ouro, né? Ele é um padrão ouro no manejo e quebra do biofilme, tá? Quando a gente olha os derivados aí de betaína, betaína que vem de origem do coco, ou do abacaxi, que são betaínas alergênicas, né? Com potencial alergênico para os nossos pacientes, já começa aqui. Tudo bem que tem um PHMB, mas não tem um regulador de pH, ou seja, ele não regula ali, não acelera um processo de cicatrização. É um produto que também não é estéril e também é um produto ali que não tem uma eficácia, né? Quando a gente fala no manejo de controle, quebra do biofilme, tá? Quando a gente olha também gases derivados da PHMB também não tem esse eficácia, ou seja, todos apresentam PHMB, mas o diferencial que seriam as betaínas a gente não tem. Isso ocorre também quando a gente olha aqui para o concorrente de número 3, né, que seria uma gase impregnada com PHMB, ou seja, ela não tem uma betaína, tá? Ela apresenta somente um agente antimicrobiano, que é o PHMB, mas aí não regula o pH, não é estéril e também aí não tem um manejo, né, para o controle do biofilme, certo? Bem, e aí vocês podem, né, fazer a pergunta depois, tá? A gente tem a apresentação, por exemplo, do Prontosan Gel e do solução. Então eu não tenho que usar eu preciso somente usar o gel, ele vai fazer a eficácia? Sim, só que a gente aqui precisa entender que o Prontosan solução, ele está indicado, então ele vai fazer o preparo para receber o Prontosan gel. Por isso que é importante a gente ter os dois, porque um vai fazer o gerenciamento, vai preparar o leito daquela ferida, a gente vai deixar ali um tempo, né, de 3 até 10 minutos para que tenha quebra do biofilme, conforme os guidelines falam. E o outro, né, que seria o Prontosan gel, por exemplo, ele vem para quê? Para que a gente faça esse tratamento, para que leve a umidade ideal, para que ele consiga fazer esse controle, prevenir o biofilme, então impedir ali uma nova formulação do biofilme, né? Porque o biofilme, se a gente não tem um tratamento ideal, ele acaba se formando. São microcolônias ali que de 2 a 4 horas começam a se formar, de 6 a 12 a gente já tem aí uma resistência dessas microcolônias, né, de micro-organismos. Então, é importante que a gente tenha um para fazer a preparação do leito e o outro para que a gente consiga destinar aí ao tratamento, tá? Então, aqui eu tenho eu trouxe um estudo, tá bom? Que ele associa tanto o Prontosan solução quanto o Prontosan gel, certo? E ele fala aqui, né, da importância da remoção do exudato, do controle ideal da umidade da ferida, tá? Que é importante aí do processo de cicatrização dessa ferida. Então, você consegue sim ter uma eficácia utilizando o Prontosan solução para o preparo e gerenciamento do leito, e aí o fechamento de uma ferida, utilizando aí, né, o Prontosan gel, por exemplo, tá? Além do mais, como eu disse para vocês, é um produto que tem um regulador de pH, então é um produto ouro. A gente tem estudos aqui, ó, que foram feitos, né? Depois a gente pode compartilhar com vocês esse estudo. Então, ele foi feito aí com 40 pacientes durante 4 semanas e aí faz a avaliação do pH, né, na linha de base da superfície da ferida. Então, a gente tem um processo que mostra, né, na prevenção do biofilme, reduzindo essa carga microbiana e regulando principalmente o pH da ferida, né, que é o único hoje, né, então o Prontosan ele é o único que traz esse estudo aí com esse regulador de pH, então é um produto ouro que vale muito a pena a gente ter aí, né, para o tratamento do nosso paciente, por quê?
Novamente, eu vou bater na tecla do custo versus efetividade. A gente tem um produto aqui que você consegue economizar, reduzir aí o caso de um paciente utilizar antibióticos, reduzir aí o tempo de internação desse paciente para que a gente tenha uma rotatividade, isso falando de hospital, tá? E que tenha uma eficácia, além do que, né, a gente pensa aí na qualidade do nosso paciente, tá? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos também entender, né, a qualidade do nosso paciente. Então, é muito importante a gente ter ali um pH regulador, nesse processo de cicatrização e que o paciente o quanto antes, né? Que eu acho que é fundamental. Bem, então o guideline também de 2022, ele nos traz aqui, né, as opções de soluções de limpeza. Então, isso eu já falei com vocês na aula anterior, tá bom? Na jornada anterior. Então, a gente tem aqui produtos que não têm esterilidade, que tem e que não tem nenhuma ação na quebra, né, dos agentes microbianos, dos agentes de biofilme. E aí a gente tem aqui, né, o tratamento com feridas surfactantes, tá? Então, que é importante, novamente, da última geração, com baixa citotoxicidade. O que o guideline nos traz novamente? PHMB e mais o ácido desilênico também, que ele fala durante o guideline, tá? Bem, e aqui eu também trouxe, né, sobre as evidências de antissépticos na prevenção e redução da carga microbiana. Novamente, a gente dá ênfase aqui para o PHMB, né, com menos infecções do sítio cirúrgico, com curativos, redução da carga microbiana, no caso, né, de feridas crônicas, com gel de PHMB versus algum tratamento padrão. Então, a gente tem sim comprovação, tá? O guideline ele já nos indica a importância, né? Então, a redução da carga microbiana em feridas crônicas, do Prontosan, por exemplo, do gel de PHMB, tá? Versus um tratamento padrão, convencional. A redução de contagem aí, né, de polimicrobianos, também ele diz, com curativos à base de PHMB. Maior redução da carga bacteriana da ferida crônica, né, ao longo de 28 dias, tá? E redução também na contagem de referente, né, o PHMB versus o Ringer, tá? Versus a solução Ringer, que é importante a gente falar, tá? Bom, dúvidas a gente vai abrir aqui para vocês, tá bom? Para que vocês consigam aqui, a gente vai falando no decorrer aqui. Mas antes da gente entrar na dúvida, eu vou pedir que vocês consigam aí, né, escanear o QR Code, fazer o preenchimento aqui do nosso formulário de avaliação, certo? E também, só para a gente fazer um fechamento aqui, então, o que que a gente tem de diferencial aí entre um produto e outro? O hidrogel, a gente utiliza ele, né, como uma forma de fornecer umidade e hidratação ali da ferida. O Prontosan Gel, não, a gente tem essa diferença, né? Primeiro que ele é um agente antimicrobiano, ele é indicado ali para limpeza, umedecimento da ferida, descontaminação de feridas de queimaduras, feridas agudas, feridas crônicas, né? Ou até mesmo infectadas aí, né? Ele atua também como uma barreira eficaz para reduzir essa colonização de bactérias, né? Então, ele tem uma ação aí contínua, tá bom? Para que a gente consiga prevenir e fazer a quebra do biofilme, tá? E não só isso também, né? Ele também indica aí uma umidade ideal ali, né? E também ele proporciona uma cicatrização natural para essa ferida, tá bom? Então, ele acelera também, trazendo aí uma cicatrização mais rápida. Então, é importante a gente falar a diferença, né? Hidrogel fornece umidade, faz a hidratação, mas ele não tem uma ação antimicrobiana, ele não tem esse regulador de pH, importante para a ferida, tá bom? E aqui a gente está falando de um produto, no caso, estou falando do Prontosan Gel, que a gente consegue utilizar aí para quebra, para prevenção, para feridas crônicas, agudas, para queimados também. Então, a gente tem aí esse leque de oportunidades para utilizar o Prontosan Gel, tá bom? Eu vou parar aqui minha apresentação e vou abrir para as dúvidas. Amanda, muito obrigada, foi ótimo mais uma vez. Já tem algumas perguntas aqui no chat. Pessoal, pode se continuar enviando, que eu vou falar aqui com ela.
Mas antes disso, é muito importante a avaliação, tá? Não esqueçam, até para a gente poder ter o contato de vocês, envio do certificado, né? Que a gente vai enviar por sessão, né? Segregado. Então, não esqueçam de fazer a avaliação para a gente poder depois enviar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, Amanda. Quais as principais vantagens do gel de PHMB e a betaína quando usamos especificamente para desbridar? Boa noite. Bom, como eu disse, né, ali a gente comparando com o hidrogel, ele só vai umedecer a ferida e vai fazer a ação de hidratação. Quando a gente já está utilizando um produto que você tem, além do desbridamento, além da umidade ideal, você está prevenindo aí uma nova formação de biofilme, tá bom? Então, ele especificamente para quando a gente faz o desbridamento, a gente também já está fazendo aí automaticamente uma prevenção de um novo biofilme, tá? Legal. Outra pergunta, Amanda. Quanto tempo o gel de PHMB faz o desbridamento de tecidos desvitalizados? Bom, o tempo de ação do Prontosan que a gente consegue deixar para fazer o desbridamento, né? Tudo que é gel a gente precisa de um tempo a mais para que ele faça ação. Então, preferencialmente até 72 horas, tá bom? Ele no leito ali da ferida, em contato, para que vocês consigam fazer o desbridamento. Então, essa mesma pessoa. O gel de PHMB tem indicação para necrose tipo escara seca? Como que seria o uso nesse caso? Certo. Bom, ele vai te auxiliar no desbridamento, então aí fica a critério, né, da utilização aí para auxílio no desbridamento, tá? Mas ele sim tem indicação também para que vocês consigam fazer a hidratação e levar a umidade ideal para essa escara, né, para essa ferida aí seca, tá bom? Pode colocá-lo, se for para auxiliar no desbridamento autolítico, por exemplo, deixa ele de ação, coloca o produto, deixa ele de ação e escolhe uma cobertura, né, de sua preferência, para potencializar, podendo ser aí um filme ou até mesmo, né, um hidrocoloide, tá bom? Legal. A betaína teria alguma contraindicação? Não, a betaína que a Bebral trabalha, né, que vem do ácido mesilênico, ele é muito parecido com o do suor, tá? Então você não tem nenhuma contraindicação em relação a essa betaína, ela tem baixa citotoxicidade, certo? Quando a gente fala do Prontosan gel, então pode ser utilizado, não tem problema. Quando a gente compara com outros produtos do mercado que tem origem de betaína, mas que vem de origens do coco, quando a gente olha os estudos, novamente reforçando, são betaínas citotóxicas aí para o organismo, tá bom? Vamos ver que tem mais. Quando usa o gel de PHMB, precisa usar a solução para limpar o leito? Sim, ele vai potencializar, porque, como eu disse, um vai fazer o gerenciamento, então ele começa a fazer a ação ali de limpeza, ele vai abrir espaço para que você venha com um tratamento. Então, ele vai fazer essa quebra do biofilme, e para que você evite a formação de um novo biofilme, você deve associar o Prontosan gel, tá? Perfeito. Tipo diabéticos, tem alguma reação? Não, a gente não tem nenhuma contraindicação, nenhum estudo comprova aí reação referente ao paciente diabético. Caso você tenha alguma reação referente a pacientes que sejam diabéticos, por exemplo, ou que que são potenciais alergênicos, ele será sempre relacionado, né, com a betaína que vem do coco, que é uma betaína de fruta, então a gente tem casos de pacientes com essa alergia, ou pacientes alérgicos a PHMB. Só que se ele for alérgico ao Prontosan, gente, não adianta, ele vai ser alérgico a todos que tem no mercado, tá bom? Então é importante reforçar. É muito raro a gente ver um paciente alérgico a PHMB, mas se ele for alérgico ao produto da Bebral, ele será alérgico a todos que a gente tem aí no mercado, tudo bem? Posso deixar até 3 dias para o processo de desbridamento? Isso vai variar muito da ferida que você tem, certo? Há casos que você talvez precise fazer uma troca antes. Há casos que não. Se você quiser deixar por até 3 dias, não há problema, tá? A gente recomenda, né, o uso até 72 horas, certo? Perfeito. Tem uma aqui que seria um fitoterápico? Não, tá? Fitoterápico, ele vem de origem aí
enfim, natural. Aqui não, a gente está falando de um produto que tem uma eficácia, ele é considerado aí classificação 4, então a gente tem um regulamento pela Anvisa que classifica a prescrição médica também, tá bom? Então tem casos que a gente trabalha ele mesmo como uma prescrição, então ele não tem nenhuma ação fitoterápica, tá? Perfeito. O Prontosan, ele quebra o biofilme após a primeira utilização? A gente tem estudos, inclusive, que comprovam a partir de 2 minutos, de 2 a 3 minutos, a quebra do biofilme, dependendo da sua ferida. O que que a gente precisa? Aqui eu vou trazer um pouquinho da solução. Quando a gente tem um caso de prontosan solução, isso vai depender muito, por exemplo, do tamanho da sua ferida. Se for uma ferida pequena, 3 minutos. Se for uma ferida um pouco de média grande, de 5 a 10 minutos, tá bom? Ou muito sudativa. Perfeito. Qual a cobertura secundária mais indicada a gase comum absorve o Prontosan gel? O mais indicado seria que você, falando de desbridamento nesse caso, porque se for aí, a gente utiliza, né, uma gase não aderente, para que a gente consiga fazer essa cobertura, mas tratando aí, né, num desbridamento, por exemplo, filme ou hidrocoloide, preferencialmente filme, tá? Legal. Quando utilizo gel com PHMB e a 1-decilamilopropetaína, consigo a garantia da manutenção do pH ácido no leito da lesão? Sim, você tem sim essa manutenção aí do pH, tudo bem? Ele vai trazer o pH ideal para a ferida, tá bom? A umidade e o pH ideal. Então, ele vai fazer o equilíbrio ali dessa infecção, o controle dessa infecção. A pessoa que perguntou aqui, acho que é Eduardo, que voltou à questão do fitoterápico. A pergunta era se a betaína utilizada seria um tipo de fitoterápico. Não, tá? Ela é uma betaína, primeiro, sintética que a gente tem, tá? Ela é muito semelhante à betaína, o ácido undecilênico, tá? Que o ácido undecilênico, ele é a formação ali do suor, tá? Então, ele é muito semelhante a uma betaína sintética que a gente tem, né? Para que faça essa quebra do biofilme e a prevenção também. Vou só complementar um pouquinho, né? Também não, porque o fitoterápico normalmente ele é obtido através de plantas, né? Que não é o caso. Então, a nossa betaína não é derivada de plantas, nada disso. Como ela explicou, né? É sintética, enfim. Tá bom? Acho que você já falou sobre isso, mas só para confirmar. Pode ser associado a hidrofibras? Sim, né? Sim, o Prontosan solução, sim. O gel, o que que a gente precisa ter aí de controle, tá? De cuidado. A gente não pode associar Prontosan gel com pomadas, com hidratantes, com óleos, por conta da ação surfactante da betaína, tá? Então, ela não tem uma interação com óleo, quer dizer, ela tem interação com óleo, enfim, com outros componentes. Então, para quebra do biofilme e prevenção, a gente não utiliza, tá bom? Sempre reforçando isso óleo, cremes, pomadas, não utilizem esse produto em associado com aí o Prontosan Gel, tá bom? Perfeito. Além da umidade, estamos vendo muitas vertentes falando sobre o pH. O Prontosan tem atuação nisso? Sim. A gente tem o regulador de pH. Falando do Prontosan Solução, a gente contém aí hidróxido de sódio, que é um agente regulador de pH, tá bom? E do Prontosan Gel também. Nós temos esses dois que fazem a ação aí, componentes, tá bom? Para que tenha aí a regulação e mantenha a temperatura do leito ideal. Perfeito. É verdade que o pHMB acima de 0,1% pode ser citotóxico? Está em algum estudo ou guide? Tá. Bom, o guideline ele não fala sobre a ação do 0,1, 0,2, tá? O que que a gente tem de informação? O diferencial, gente, não tá na ação antimicrobiana. Por quê? Não adianta a gente ter um pHMB 0,1, 0,2 se a gente não tem um componente para fazer essa quebra do biofilme, tá? Porque a betaína, vou falar um termo mais simples, ela vai abrir espaço para que a gente tenha ação do pHMB e ele faça essa ação antimicrobiana também, tá bom? Então é por isso que é importante que a gente tenha um produto aí a mais para fazer a composição. Mas referente ao pHMB, ele 0,1, 0,2, o guideline não nos traz se ele é citotóxico ou não.
tá? Usando o prontozan em ferida contaminada, usando o prontozan em ferida contaminada, ou excluo o uso da prata, ou qual seria o ideal ou seria o ideal usar os dois? Desculpa, pode repetir? Usando o PHMB, exclui a prata ou não em feridas infectadas? Tá, a gente precisa entender, né? Se for o Prontosan solução, você não vai excluir de forma alguma, tá? Se o seu tratamento for uma lesão infectada, você vai fazer o gerenciamento do leito dessa ferida com o Prontosan solução, enfim, com a sua prata. Agora, se tratando do Prontosan gel, não. Lembrando, tudo que é gel, a gente precisa de um tempo a mais para que ela faça ação, tá bom? Então, fazer o gerenciamento do leite dessa ferida com solução, vai iniciar o tratamento com Prontosan gel. Se você ver ali que é uma ferida de difícil, se você quiser entrar com a prata, aí você vai ter que tirar esse Prontosan gel e somente utilizar aí, né, o solução em associação com a prata, tá bom? Vamos lá. Temos mais. Em termos de custos, o gel de PHMB é um pouco mais caro. Quais seriam os argumentos para a substituição do hidrogel convencional? Bom, o primeiro argumento, acho que a gente precisa deixar claro aqui, né, é a ação antibiofilme, tudo bem? Quer dizer, padrão ouro, né, aí quebrando o biofilme. Então, é o primeiro diferencial entre um hidrogel convencional e um PHMB gel com uma betaína, tá? Então, esse é o primeiro diferencial, certo? O segundo também aí de custo-efetividade que a gente tem. Você pode não, você vai utilizar o hidrogel, mas ele não vai quebrar o biofilme, ele não vai ter ação antimicrobiana, ele só vai levar hidratação e umidade para sua ferida. Em relação a isso, após você ter essa umidade, após você ter essa hidratação, você vai ter que vir ou com alguma cobertura, né? Então isso aumenta o seu custo. Tá? A gente também tem aí um aumento de custo por conta que você virá com uma cobertura mais cara, enfim, algumas vezes que o gel ele pode fazer ação sozinho, ele vai ali te ofertar um tratamento ideal, né? Uma umidade ideal. Então, muitas vezes você vai deixar de utilizar uma cobertura muito mais cara, sendo que você tem o Prontosan gel e o Prontosan solução na sua unidade, que vai te garantir aí uma eficácia, reduzir um gasto com antibiótico, reduzir um gasto com uma cobertura talvez aí desnecessária, e o principal, né? Se for o caso de uma internação, ação aí mais rápida nessa rotatividade de leitos. Só complementando um pouquinho, eu acho que a grande questão é essa, como a Amanda falou várias vezes, né? É a questão do biofilme, né? Então, assim, uma ferida com biofilme, com a infecção ali instalada, o tempo de cicatrização vai demorar muito tempo. Então, se você ficar usando um convencional, você vai usar muito tempo e não vai adiantar. Então, usar um PHMB gel, por exemplo, você vai ter as duas funções, né? Tanto a do desbridamento como a questão da quebra do biofilme e o melhor, a prevenção dele, né? Lembra que bactéria adora umidade, então aquele ambiente ali é mega favorável para elas, né? Ô, Posso preencher? Tati, acho que a gente também pode aqui também trazer um pouco dos queimados, né? Paciente queimado, que aí também é um custo a mais, a gente tem aí o gasto com antibiótico também, então aqui a gente já tem uma ação antimicrobiana, antibiofilme, né? Que é importante a gente reforçar também para os queimados, tá bom? Perfeito. Posso preencher cavidades com gel, Sim, pode né? preencher cavidades, fístulas, não há problema. Você consegue utilizar lesões tunelizadas também. A gente pode utilizar sim o Prontosan gel. Ah, legal. Pode ser utilizado em feridas muito exudativas, e acho que você já falou, né? Já Pode ser falou. utilizado associado a curativos com prata, pode também, né? Para lesões Uhum. em mucosas e crostas é indicado? Sim, tá? Consegue fazer o uso, não há problema nenhum em relação tanto do gel quanto solução, você pode utilizar sim. Existe contraindicação para paciente em terapia hiperbárica? Bom, falando de hiperbárica, eu não tenho aqui nesse momento, tá? Um estudo que a gente tenha voltado somente para a hiperbárica, tá? Mas assim, o que que eu tenho de experiência, falando aqui de experiência, a gente tem aí casos que sim, já foi utilizado, não teve nenhuma contraindicação. Porém, como a gente segue os padrões da bula, os padrões aqui de recomendação, né?
hoje eu não tenho nenhum estudo referente a essa parte de terapia hiperbárica, porém, Emily, né, anota o meu contato e me procura, me manda um oi que eu vou buscar essa informação para ti, eu vou trazer, tudo bem? Há estudos sobre a probabilidade de multiresistência na utilização do PHMB solução? Se tratando do Prontosan referente à multiresistência, não. De biofilme, de antimicrobiano, de resistência a esse produto, não. E é um produto que você vai ter uma ação aí, né, contínua, então você pode usar continuamente. Então, tanto para prevenção aí de uma formação de um biofilme, até mesmo em feridas crônicas. Então, não tenho nenhuma contraindicação referente a esse produto. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem. Podemos utilizar algum Prontosan, solução ou gel, em pessoas com epidermólise? Podemos, sim, Muito boa pergunta. tá? É importante a gente falar do caso de EB, né, de epidermólise bolhosa. Sim, a gente consegue sim fazer o tratamento, tudo bem? Então, falando um pouquinho de epidermólise bolhosa aqui com vocês. EB é uma doença rara, né? Então, o paciente já nasce com essa condição aí, de formação, né, de bolhas, enfim, esses pacientes também têm cáries, tem algumas lesões também em ossos, falando um pouquinho. Então, a gente tem pacientes com bastante lesões e vira e mexe precisa de curativos, né? Então, o que que a gente consegue utilizar para que a gente tenha uma solução ideal ali, né? Que o paciente também tenha uma prevenção de biofilme, que são pacientes que também precisam muitas vezes de antibiótico, e esse antibiótico cria certa resistência para os pacientes. Você pode associar o Prontosan solução, então, para prevenção e gerenciamento do leito dessa ferida, e também a gente consegue utilizar aí o Prontosan Gel para que a gente faça, né, essa manutenção, esse gerenciamento também, e que tem essa ação hidratante, tem essa ação antimicrobiana, tem esse regulador de pH, tudo bem que é importante a gente falar, e tem essa prevenção aí de uma nova formação de biofilme, além do que esse é um tratamento fantástico para os pacientes com EB. Eu já tive excelentes resultados em relação ao uso dos dois. Legal. Acho que um diferencial também é a questão de criança, né, e recém-nascido poder utilizar com segurança, Sim. né? A gente sempre tem um pouco de receio quando fala desse público, então eu acho que é um ponto bem importante. Pessoal, mais alguma pergunta? Muito boa, muito boas perguntas. A gente fica aqui super à disposição. Enquanto vocês vão vendo aí mais algumas perguntas, eu queria reforçar com vocês que na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente tem um novo encontro nesse mesmo formatinho, uma discussão inicial, e depois a gente tá aqui para responder as perguntas nesse fórum, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falando um pouquinho mais sobre essa questão do que tem nos consensos, do que tem no guide, como que a gente pode estar aí trazendo mais qualidade de vida, uma rápida cicatrização para o nosso paciente, né? O que tem de inovador, né? O que está escrito e o que a gente faz na prática e como que a gente pode reverter essas situações, não olhando só para custos, né? Mas bem focado para a segurança e qualidade desse paciente, tá bom? Então, terça-feira que vem, 7h30. Aí na semana que vem vai ser a Renata Farias, uma outra enfermeira especialista, trazendo um pouquinho da experiência dela, dos estudos que ela tá desenvolvendo, né? Que ela está ainda estudando sobre isso também no doutorado dela. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, a gente espera vocês. Muito, muito obrigado pela participação. Não esqueçam de deixar a avaliação de vocês junto com o contato e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma Gente, pergunta aqui. muito obrigada. Tem mais alguma questão? Não, pode fechar. Tá. Então, pessoal, muito obrigada aí pela atenção de vocês, né? Então, reforçando o primeiro encontro, o que que a gente trouxe, né? Foi um pouquinho aí, né, da nossa jornada de conhecimento. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho como a gente consegue utilizar o PHMB, o que que os guidelines nos trazem, né? Então, a primeira aula a gente trouxe um pouquinho sobre o uso, a eficácia, né? O que que a gente consegue comparar PHMB versus soros versus solução salina, né? Então, para a preparação do leito. Aqui a gente já está falando do hidrogel, né? Então, passo 2 é o quê?
a gente falar um pouquinho da hidratação, o que que a gente consegue utilizar para prevenção, para tratamento de biofilme, para tratamento de ferida para o nosso paciente, reforçando também que a Bebral ela tem aqui, né, todo esse suporte, então tem eu, tem a Tati, a gente consegue aí auxiliar vocês, fiquem à vontade, nos mande e-mail, mande mensagem, se vocês precisarem mais de estudos, tá bom? E contem com a gente aí no próximo encontro. A Renata aí é uma enfermeira fantástica também, trabalha aqui com a gente. Ela tem aí uns diferenciais, ela vai falar toda a parte do tratamento. E eu aguardo vocês aí nesse terceiro encontro. Um beijo e boa noite. Até a próxima. Até terça, pessoal. Tchau, pessoal.